Paraty Podcast, gente, eu estou recebendo aqui o Jonathan Shaw. Agora falei certo, viu que eu tinha cortado que eu falei errado. Não é isso? Bom, Né? Falei certo agora, que você me corrigiu, muito bom, te agradeço, correção é sempre bom. E nós estamos aqui para aprender mesmo, né? Então, Bom, o Jonathan Shaw. eu também fui corrigido hoje, porque É? eu pensei que era amanhã, nesse veio horário, e você me mandou mensagem Aham. dizendo, você vem? Eu disse, ué, não é para amanhã? Aí eu falei, ih, foi mal. Não, mas que nada, mas é assim mesmo, né? Correria do dia a dia. Eu te agradeço muito Não, você ninguém estar morreu, aqui. então... Não, estamos aqui. Te agradeço muito você ter vindo, para mim é uma honra muito grande, né? Por Lúcio, que é o dono do ateliê, que é seu amigo em comum, Lúcio, né? cara. É. É muito gratificante ter você aqui. Que você nasceu em Nova artista. York, cresceu em Los Angeles, tem muita história para contar pra gente, não é isso? Eu suponho que isso vai depender das suas perguntas. Olha, veja bem, você tem uma história. Eu andei vendo a sua história, que você até me mandou, O seu documentário. Eu achei sensacional aquele documentário. Sensacional. Eu Que até bom. depois vou deixar aqui o link para o pessoal poder acessar e Não. assistir. Não quer? Proibidíssimo. Proibidíssimo? Isso é for your eyes only. É mesmo? Não, isso eu vou levar um processo se isso vazar. Não pode? Não. Então, gente, sinto muito. Só eu assisti o documentário Não, dele. o documentário Ah. não venderam os direitos de distribuição no Brasil ainda. Ainda então não? isso não me pertence. Tá lá ainda. Pertence aos produtores. Ah, tá. E está lançando nos Estados Unidos, nos teatros. Perfeito. Agora em junho desse ano. Vai lançar lá primeiro. Sim, mas os direitos para o Brasil, eles não venderam, então isso não pode ser visto no Brasil. Ah, então tranquilamente. seria- Vocês vão ficar na saudade então, gente. Vamos Não, aguardar eu e chegar gostaria aqui. que eles pudessem distribuir isso para o Brasil, mas isso não Exato. depende de mim. Perfeitamente. Isso é trabalho dos produtores, dos Perfeito, diretores. perfeito. Eu não tenho direito nenhum de... Entendi. Eu posso mostrar para um amigo e outro, mas é em off. em off. Em off. Porque Em off. se isso for parar na internet, eu vou levar um Entendi. processo, vai acabar com a minha alegria. Entendi. Fique tranquilo então, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Vocês vão ficar na saudade. Eu vou só contar um pouquinho aqui do que eu vi lá. Isso, vai. O que você acha? Eu acho ótimo. Hã? Melhor Ótimo, você né? do que eu. Então tá. Então Apesar vamos lá. de que o filme foi baseado nos livros que eu escrevi. 2 livros de 500 páginas cada. Então são 1000 páginas de livro, de literatura que eu escrevi. Poxa vida. Tipo memórias, autobiografias, sei lá o que você quer chamar isso. E foi através das coisas que eu escrevi, os livros que publicaram nos Estados Unidos e outros países, que os diretores se interessaram e falaram, nossa, esse cara, ele frequenta o Brasil, ele é meio brasileiro, é cigano, não sei o quê. Eles entraram em contato comigo perguntando se eu gostaria que eles fizessem um documentário baseado nos meus livros, se eu autorizava. Eu falei, claro que sim. Poxa, que bacana. E aí eles foram fazendo assim, esse trabalho durou muitos anos, mas foi basicamente baseado No que você escreveu. nos meus livros. No que você escreveu. Então eu mais ou Ótimo. menos colaborei com eles no que eu podia, mas o trabalho é deles. Entendi. O trabalho base, que são os livros, são 100% meu. Mas o filme foi feito em colaboração com Perfeito. uma equipe de direção Uma e produtora, produção. exato. então. Ficou muito bom, por sinal, viu? Eu muito achei bom. que é muito que você difícil achou? pegar um livro de 1000 Eu páginas sei. e traduzir num filme de 1h30. Eles Exato. têm que cortar Exato. Como 90% todo filme é um resumo, dos né? detalhes. É um resumo. é. É como se fosse, sabe aqueles cubinhos de sabor que eles botam na sopa? Perfeito. É, sabor de vaca. Isso. Então, o cubinho desse tamanho não vai representar um De animal jeito nenhum. gigante, De jeito mas nenhum. tem o mesmo sabor. Então, Exatamente. nesse sentido, eu acho que eles conseguiram alcançar o alvo. Então, para mim, eu tiro o chapéu para Exato. eles e para mim foi um prazer colaborar e pronto, já está aí
como tira-gosto, sabe, para os livros, se alguém ainda lê livro hoje, né? Algumas pessoas ainda leem, né? Para falar em livro, agora você citou livros, eu sou um leitor do Bukowski. E eu estava vendo que você conheceu, não é isso? Então. Tomou até uma reprimenda lá, pelo que eu vi, assim, do Bukowski, né? Do Charles Bukowski, né? Eu li alguns livros dele, acho que o último foi Pulp, Pulp não é isso? Fiction, sim. É, isso. Eu li alguns livros do Bukowski. No livro tem um capítulo sobre minha amizade com o Bukowski. Isso. Mas no filme eles pegaram isso e Resumiram, resumiram exatamente. Mas deu Perfeito, certo. exato. Deu certo. Foi na época que você trabalhou até na empresa que você escrevia, né? Não é isso? Que é Free Pass, é isso? Foi. Isso. Melhor Eu estava você vendo, falar então, do o que- início foi muito interessante ali, que falou do seu pai, Art Shaw, né? Sim. É isso? Que era um músico famoso do século XX, né? De jazz. De jazz. Eu vi até algumas coisas ali, né, dele cantando, falou da senhora sua mãe, Doris, né? A senhora sua mãe, também achei muito interessante. Aí vem para a sua saída dos Estados Unidos, quando você veio para o Brasil, né? Que você se sentiu assim, não se sentiu muito bem. Como é que você ficava naquela época de criança, tendo aquela situação? Você não estava bem, pelo que eu li ali, pelo que eu estava vendo. Alcoólatra, pai ausente. Exato. Eu fui pra rua muito cedo, juntei com uma galera de outros adolescentes revoltados, sem pais nem mãe, e a gente virou tipo esses punk de rua. E nessa eu me envolvi com as culturas de sexo, droga e rock and roll muito cedo. Era os anos 60. Exato. Né? Na Califórnia, os anos 60, era tipo Uma loucura total, vale né? tudo, Vale né? tudo. Então eu fui criado nesse meio, assim, meio um bicho selvagem, um cão sem dono. E foi assim. Conheceu até o Mason, Charlie Manson, não é isso? Charlie Manson, todas aqueles figuras que estavam solto pelas ruas de Hollywood nos anos 60. Então eu estava bem na auge da contracultura, sendo criado assim meio por lobos no meio daquele ambiente anarquia, né? E foi legal, só que nessa eu me envolvi com literatura, com música, eu conheci Jim Morrison, conheci o pessoal, eu era adolescente assim, então as pessoas me acolheram e aí nessa eu me envolvi muito com droga, até que eu caí muito feio, sabe? Todo mundo estava se viciado em heroína e Que era uma coisa muito forte para a época, né? Drogas pesadas naquela época. Então eu tive que fugir. Fiz aquela famosa fuga geográfica, achando que eu ia fugir dos meus traumas de infância, meus problemas, minha revolta existencial. Eu pensei que fugindo do lugar eu ia fugir daquilo. Então eu fui embora, botei o dedo na estrada e acabei no México e passei um par de anos vagando pelo México, sem dinheiro, sem destino, até que eu cheguei num porto de Veracruz e encontrei, assim, a vida lá nos cais do porto. Isso era no início dos anos 70. E aí comecei a ver marinheiro tatuado, e eu me interessei em fazer tatuagem, só que eu não sabia como fazer, então a gente rabiscava tatuagem com agulha, assim, grudado num escova de dente, sabe? A gente rabiscava e eu acabei embarcando como marinheiro e trabalhei num navio que viajava entre o México e a América do Sul, e assim que eu cheguei no Brasil. No Brasil. E o Orfeu Negro, que você assistiu no Brasil, te tocou muito o coração, pelo que eu estava vendo lá? Quando eu era adolescente, eu vi esse filme e eu falei, um dia quero ir para aquele lugar, Rio de Janeiro. Era um sonho no meu inconsciente e não deu outra. O destino me trouxe até o Brasil. Exatamente. Esse filme, então, teve assim uma importância grande, né, na sua vida, né?
Ah, sim. Né? Foi tipo um... foi um ponto, né, de destaque no meu Exato. destino. Eu vejo como, olhando para trás, hoje eu vejo ter visto aquele filme naquela época que eu estava louco para ir para qualquer lugar que não fosse o lugar da minha origem. Então aquilo era uma coisa que destacou assim dentro do meu mapa astral, mais ou menos, uma coisa que tem a ver com destino. Eu acho que cada um tem aquele momento Exato. que acaba representando o norte de cada um, aquele momento que caiu assim uma luz na vida da pessoa e a pessoa fala, assim, foi aquele momento que marcou meu destino, entendeu? E eu acredito muito nessas coisas. Exato, exato. Então, de repente até veio alguma coisa para tirar você daquele sofrimento, digamos assim, né? Aquilo que você estava passando, ó, de repente o Rio de Janeiro é uma nova vida, é um sonho, é uma coisa nova, né? É um novo mundo, né? Uma outra realidade que para você vai ser produtivo. Realmente, né? Foi aquilo. Exato. E tudo aquilo e muito mais, que abriu o portal do destino a partir do momento que eu cheguei no Brasil. Bom, eu já tinha viajado toda a América Latina, assim de carona, né? Exato. E sem destino, sem plano, mas cheguei no Brasil e eu logo fiquei apaixonado, né? Com a cultura, com o ritmo da vida no Brasil. Nos anos 70, o Brasil era outro mundo, era outro país, era outro lugar, um lugar bem folclórico, era um lugar autêntico, que já perdeu bastante. Perdeu bastante, né? Perdeu bastante para o globolismo. Você né? acha que naquela época, anos 70, foi a melhor época da minha vida também, né? Foi. A minha vida, eu vou fazer 70 anos, eu tenho 70 anos. Eu então também. A melhor época da nossa vida foi os anos 70. Para muita gente. Para muita gente. Muita gente fala o contrário, que foi a pior época que teve. Eu acho que não. Eu não. Eu acho que foi a melhor época que teve. Né? Você concorda comigo? Bom, foi a melhor época em termos de que eu não vejo melhor época, eu vejo toda época tem sua relevância, né? Mas aquela época foi importante porque, em primeiro lugar, a gente era jovem e ser jovem é uma dádiva, né? Lógico. E também o mundo era outro, cara. O mundo era um lugar mais inocente, pelo menos para nós. Exato. De repente tinha toda aquela maldade que a gente veja hoje, só que a gente não enxergava. Talvez por ser jovem e inocente, não sei. Mas eu sei que em muita coisa o mundo era um lugar mais bacana nos anos 70. Eu não tinha... Nossa, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha toda essa gente andando por aí igual zumbi, sabe? Era olho no olho, o diálogo era entre pessoas, entre seres humanos, não era um negócio virtual que tira totalmente virtual. da humanidade Tira. do povo, sabe? Tira bastante. É uma ferramenta, como qualquer coisa, que pode ser usado para o bem. Mas como o ser humano é um bicho meio preguiçoso e lesado em muita coisa, sabe? O povo prefere usar para coisas banais e coisas fúteis e coisa à toa, sabe? É uma ferramenta poderosa que pode ser usado porque, imagina, você quer falar com um amigo lá no Japão, você levanta o telefone e liga no WhatsApp e já está em comunicação com pessoa distante. Isso é uma puta ferramenta. Agora, as pessoas usam para vaidade, para comercializar coisa que de repente não deve ser comercializado e vira assim uma coisa bem banal. Exato. Até para a segurança. Hoje não se tem mais a segurança que nós tínhamos nos anos 70, não é verdade? Com certeza. Né? Pô, a gente era bicho solto. Quando eu tinha 6 anos, eu saía com meus amigos brincar na rua. Em qualquer lugar acampava, ficava na rua até de madrugada. Não é isso? Põe uma mesa na calçada, ficava conversando, batendo papo. Com certeza. Não, agora virou podia namorar dentro de um carro. Não é? Eu vivia dentro de um carro, não é isso? Então, hoje não. Vai parar numa quebrada para ficar dentro de um carro namorando para ver o que acontece. Putz. Não é? É complicado.
Não. Então o pessoal, acho que quando o pessoal fala que foi ruim os anos 70, na minha opinião não foi. Eu vi muito artista fazer sucesso nos anos 70, não vou citar nomes, e não vejo nenhuma música nova na atualidade desses artistas que fizeram sucesso nos anos 70. Bom, eu acredito que existe uma decadência cultural que está sendo implementado propositalmente, de alguma... que existem poderes no mundo, sempre existiram, né? Sempre, sempre. E sempre existiram entidades do bem e entidades do que a gente chama de mal. Exato. E eu acho que esses seres, que eu não vou chamar de seres humanos, porque são, para mim, seres interdimensionais, que têm uma influência muito grande nas pessoas que têm mais poder nesse mundo. E essa influência é usada para beneficiar os interesses desses seres que, para mim, não são seres pro-humanos. Então... Eu concordo com você plenamente. Eles têm o poder, porque eles têm o poder de controlar a mídia, controlar os bancos, controlar a escola, controlar a política, Exatamente. controlar a porra toda. Exatamente. E esses seres, eles usam essa influência financeira e de política e tanta coisa para influenciar o destino da cultura, sabe? A cultura, a decadência que a gente vê na cultura, porque lembra como era nos anos 70, 80, 90, até da MPB, por exemplo. Pô, no MPB você tinha Milton Nascimento, você tinha Egberto Gismonti, você tinha... sabe, o Raimundo Fagner, você tinha Jorge Ben, você tinha toda uma série de músicos e compositores, só falando na MPB, que era da hora, que era coisa bacana, que a gente escutava a música do Chico Buarque, essas coisas todas, Novos Baianos, etc. e tal. E era música que a gente gostava de ouvir. Exato. Hoje, cadê? Não Agora tem. é o quê? Sertanejo, Não tem. é o forró banalizado, não é aquele forró bacana do forró maracatu, essas coisas. Não, hoje em dia você escuta música funk, sabe? Falando, que vai tomar numa buceta, não sei o quê. Coisa que você, às vezes, não... Coisa você não... vulgar, coisa banal, coisa horrível, sabe? Barulho. Cara, mas eles estão injetando trilhões para promover essas porcaria. Para quê? Para deixar o povo ainda mais lesado e mais fácil de manipular para os fins desses seres malditos, cara. Então eu vejo tudo isso como uma guerra no astral, uma guerra espiritual acontecendo em várias dimensões que se manifesta aqui na Terra de uma forma apocalíptica. Eu fico assim, olhando essas mudanças, vendo essas coisas e falando, caraca... Preocupante, né? Preocupante. É o que é, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento nesse mundo que é tão... Bom, é bíblico, cara, sabe? Né? Eu acho que tudo é uma coisa... Não dá para ignorar, sabe? Não dá para dizer, não, tá tudo normal, tá tudo bem. Não Quem tá tem normal. Base de referência, que a gente é mais velho, a gente viveu outras épocas, a gente experienciou outras culturas, outras coisas, e a gente tem essa base de comparação e a gente vê essas coisas rolando no mundo de hoje e a gente fala, caraca, que porra é essa? Exato. Você consegue ver a diferença. Nossa, o pessoal de hoje não vê a diferença. Eu queria não ver. Exato. Eu queria fechar os olhos e fazer por não compreender. Queria não ver, queria não saber, mas é impossível. Você já tomou aquela balinha vermelha, não dá para destomar, cuspir fora, não, já era. Tá, você já abriu os olhos, você está vendo tudo de cabeça para baixo, tudo torto, tudo estranho. Exatamente. Eu queria não saber, mas infelizmente a gente vê... Às vezes quem está numa sala com os alunos falando é um cara de 35, 40 anos que não viveu a nossa
a nossa época. Ele tá falando o que alguém falou para ele dizer, né? Mas ele não viveu nossa época. Então ele está falando porque tem um conhecimento errado, né? É diferente da gente que passou por aquilo ali, viveu, né? Como você, né? A pessoa nem lê hoje em dia. Exatamente. Não lê um livro, né? Tem lê o que está aqui celular só, no bolso. Lê o que vem nas redes sociais. Lê. É 5 minutos, é 5 segundos, é TikTok. Você vê um negócio de 30 segundos e já. Isso aqui é uma puta formadora de opinião. Formadora de opinião. E é fogo, cara. Se você não tiver um conhecimento. A gente lia livro de Dostoiévski, livro de 800 páginas. Exato. A gente viajava nesses personagens também, a gente viajava no mundo aberto, onde a gente pegava navio, se queria viajar, era estrada, era pegar carona de caminhão de carga, sabe? Era pegar navio, trabalhar de marinheiro, era viajar os 7 mares. E ter essas aventuras que hoje em dia... Hoje não dá para pensar em ter essa aventura. Ainda tem essas pessoas. Eu admiro muito esses hippies que tem, você vê na rua de Paraty, que esses povos, eles vivem como se fosse aquela juventude transviada. Eles vivem de carona, eles viajam pela América... As Américas todas, sabe, vendendo brinco, vendendo coisa, eles estão vivendo uma realidade bem cigana. E eu admiro esse povo, porque eles não querem saber de vidinha assim, de ter casa, com essas coisas. Eles estão levando uma aventura. Eu acho que eles são os últimos beatniks, sabe, dos tempos atuais. Os tempos atuais, né? Os tempos esse modernos. Povo é interessante, cara. Exatamente. Sabe? Eu tiro o chapéu mesmo. Não, mas é bacana. Ali você falou um pouquinho do Bukowski. Eu gostaria de saber, até porque já li alguns livros do Bukowski, eu achava ele um porra louca, né? Um cara que gostava de beber, não é isso? Eu acho que você... Como é que foi a sua essa ligação, esse conhecimento com o Bukowski, essa passagem? Você podia contar um pouquinho? Porque eu tenho até um pouco de curiosidade para saber como é que o cara era, né? É que eu tinha uns 17 anos e eu escrevia. Meu grande sonho era de ser um escritor. Eu lia muito, era meu escape, sabe? Antes até do que das drogas e todas essas aventuras, minha fuga de uma realidade não muito aceitável para a minha alma era ler. Então eu comecei a ler muito livro, sabe? Como adolescente, dos 13 anos, eu comecei a descobrir livro. Eu li todos os livros que eu podia e cheguei ao ponto de começar a conhecer os livros meio underground, assim, do Henry Miller, do Jack Kerouac, do William Burroughs, do Charles Bukowski. E Bukowski tinha uma coluna que ele escrevia num desses... Um jornal, né? Um jornal, tipo Pasquim, sabe? Aquele jornal meio contra a cultura dos anos 60. E ele tinha o semanal, ele tinha uma coluna na revista. Na revista não, era um jornalzinho. Jornalzinho. Tabloide, não era um tabloidezinho? Eu escrevia, era um blog. E eu escrevia também, e eu consegui publicar algumas coisas no mesmo jornal. Era o Free Pass que chama aqui? O Free Pass? Sim. Free Pass. Era bem padrão nos anos 60, 70. E como eu tinha publicado um par de matérias no mesmo lugar onde estava meu ídolo, sabe? Um dos meus ídolos da literatura. Aí eu aproveitei para saber onde ele morava. Ele morava num espelunca, assim, sempre morava, onde né? eu morava. E eu consegui o endereço e eu vi que o cara gostava de beber, eu também. Então eu comprei uma caixa de cerveja,
uma garrafa de uísque, eu fui lá e Era o seu ingresso de entrada na casa do cara, né? eu fui lá tocar na porta, sabe? Ele lá escrevendo, ele falou, quem é? O que você quer? Eu falei, não, é que eu trabalho no Free Press. Ele, mete o pé, vai embora. Já xingava. Aí eu falei, não, mas eu trouxe cerveja, uísque. Ele falou, então tá bom. Então aí assim abriu pode a entrar. porta, e a gente ficou lá, batendo papo, trocando ideia. A porrada, a gente saiu na porrada, isso era só depois de muitas horas, a gente estava todo mundo chapado, sabe? Aí a gente se agarrou na porrada. Sério mesmo? Mas Sério depois a gente ficou amigos, e eu continuava visitando ele. Né? Que legal. Eu li minhas coisas para ele liu coisas para mim. Ele foi um cara influente na minha carreira de escritor. Né? E, então eu seguia viajando, mas a coisa mais importante que ele falou para mim era que você é uma merdinha de um moleque inexperiente, você vai escrever o quê? Você não tem experiência de vida, você vai ter que fazer alguma porra, sabe? É assim mesmo. Na sua vida para poder valer como escritor. E isso foi o conselho mais importante que eu recebi, porque depois que eu fui viajar o mundo e ter milhões de aventuras, e ser marinheiro, e virar tatuador, e viajar os 500 países, aprender a falar várias línguas, só depois de eu ter uns 45 anos que eu falei que eu vou desenterrar as coisas que eu comecei a escrever como adolescente e vou começar a editar, eu vou escrever uma série de livros baseado nos últimos 20, 30 anos de experiência vivida. E aí foi o caso que falou, era só depois de você viver bastante que você vai ter valor como escritor. Exatamente. E para mim não deu outra. Você chegou a apresentar esses livros para alguém aqui no Brasil? Olha, eu tenho amigos poderosos aqui no Brasil que são fãs do meu trabalho e nem eles conseguiram vender meu livro para... Eu acho que depois que o filme sair, se o filme fizer algum sucesso, e só Deus sabe o que vai acontecer. Para mim, cara, sabe o quê? Eu tô cagando. Mas sempre foi assim, né? Eu vi comentário de amigos seus falando exatamente essa frase. Ele tá andando e cagando para tudo. A vida dele é assim... E tal. Isso cara, eu entrego. Quando você era jovem, já falavam isso de você. Você não estava nem aí. Não, eu entrego minha vida aos cuidados de Deus e o que ele achar melhor, sabe? Exato. Vai em frente. Vou em frente, mas eu não sou de ficar preocupado, forçando fazer alguma coisa. Eu deixo o destino, sempre me cuidou. Exato. Muito bem. Eu sempre tive muita oportunidade legal, já tive também muito livramento de muita insanidade que eu cometi quando eu era, sabe, um toxicômano, um alcoólatra, sabe? E, então, sabe, eu acho que Deus sabe muito bem o que faz. Para mim você é um vencedor, cara. Sinceramente, para você é um exemplo para muita gente. Bom, eu espero ser um bom exemplo para quem quiser sair da lama, porque é da lama que brotou essas flores que eu consegui apresentar para o mundo. Perfeito. Porque tem até os budistas que falam, sem a lama não brota o lótus. Exato. Né? Então, pelo que você passou, que eu estava vendo, da sua infância, né? Que muita gente até poderia falar, poxa, o pai... um cantor famoso do século XX, a mãe também. Aí, vai ter uma criança que vai ser uma vida maravilhosa. Aí a sua vida foi ao contrário. Você sofreu muito, passou muito aperto, muita coisa, muita dificuldade. Mas, na verdade, apesar, de repente, através de todo esse sofrimento e dor, eu consegui o que eu considero uma vida maravilhosa, porque eu não tenho nada que me queixar hoje, sabe? Eu sobrevivi muita coisa e hoje eu me considero um privilegiado. Eu sou muito grato, sabe, pela oportunidade. E para mim é uma honra ter você aqui. Eu te agradeço muito, de coração. É sempre uma honra minha, sabe, de conhecer gente bacana e poder ter uma conversa assim, coerente e bacana. Eu gostaria de conhecer mais, eu não tive esse... Até peço desculpas para você, porque a gente... É tanta correria na nossa vida. Quando você começa um projeto,
Isso aqui, como eu falei para você, é um projeto novo. Paraty Podcast foi um convite que eu recebi para poder fazer, né? Meus pais são daqui de Paraty, são falecidos, mas são daqui de Paraty. Eu sempre vim muito para cá, na minha infância, tenho família aqui. Sempre gostei muito dessa cidade, sabe? A cidade faz parte da minha infância, da minha vida, né? Também, exatamente, né? Tem muita luz. Então, quando me fizeram esse convite, eu falei, vou encarar, vou fazer acontecer. Mas existe muita dificuldade para você conseguir fazer, né? Claro. Então, tem sido uma correria para a gente poder organizar, fazer tudo. Eu já tinha te convidado o dia que você veio aqui. Você veio conversar com o Lúcio, eu já falei para você no dia, não foi? Eu lembro. Nós vamos fazer isso, eu gostaria que você participasse. Você falou, não, vamos participar. Eu fiquei muito feliz. Que bom, eu também. Quando eu vi lá o que você faz, o Lúcio me contou, me falou de você, e eu vi lá, falei, nossa, vai ser um prazer muito grande receber o Cigano, né? Lá no podcast. Vai valorizar muito o podcast. A sua presença aqui valoriza muito o nosso podcast. Bom, eu espero poder divulgar bastante, porque eu tenho um monte de seguidores. Ótimo. E saindo do filme aí agora em cartaz nos Estados Unidos, acho que vou ganhar um bocado mais de seguidores. Aí eu vou botar isso dentro do meu press kit. Perfeito. Assim, um link para seu podcast, e se Deus quiser, vai trazer mais. Eu gostaria que em breve, lançando o livro, saindo o teu filme, você voltasse aqui. Para a gente conversar mais. Ótimo. Um pouco, né? Para mim seria uma honra. E para nós também. Então, beleza. Tá? Falando em filme, você é um tatuador nato, né? O seu trabalho é conhecido internacionalmente, não é isso? Entre tatuadores tradicionais, entre tatuadores que são da velha guarda, sim, eu sou um conhecido. Exatamente. Mas no mundo de tatuagem de hoje em dia, não sou mais ninguém, porque nos últimos poucos anos brotou uma batalhão de tatuadores novos que não querem saber nada da história da tatuagem. E como eu sou uma figura meio da história da parada, eu sigo uma linhagem de gerações de tatuadores tradicionais, é uma pequena hierarquia, sabe? Que eu pertenço a uma hierarquia que de repente já está ficando cada dia mais irrelevante no esquema atual da parada. Mas como eu sou desses dinossauros, eu sou veterano, aí eu tenho o meu prestígio entre uma pequena galera de tatuadores assim old school, e nesse mundinho eu consigo fazer meu rolê assim numa boa, graças a Deus. Eu estava lendo lá que você é um tremendo marqueteiro, já desde cedo, em cima de você próprio, Jonathan, marqueteiro. Então as pessoas... Você fez com que elas conhecessem o seu trabalho. Porque tem uma... Isso é muito bom. Não, tem o tatuador, assim, antigo, da minha geração, tinha que ter um dedo dourado e um bocado de piratagem para poder sobreviver. Então eu aprendi essas malandragens, assim, desde os meus antepassados, nesse mundinho bizarro, que hoje em dia já se tornou uma coisa bem banal, em muito respeito, mas nos velhos tempos a gente tinha que ser bem cantor de circo, sabe, para poder sobreviver. Então eu aprendi essa piratagem assim dos meus antepassados na linhagem assim de tatuagem tradicional. Então isso me serve até hoje, sabe, graças a Deus. Você tatuou várias pessoas famosas ao longo da sua vida, não foi? Nos anos 90, que eu era um dos tatuadores mais famosos do mundo, que hoje não sou mais. Hoje eu sou referência para esses caras que estão chegando. Referência é sempre referência, ela é imortal. Eu sou referência para os tatuadores que começaram nos anos 90, porque foi nos anos 90 que eu era muito famoso. Então, e naquela fama, eu fui convidado a tatuar os Ramones, tatuar o pessoal... assim, daquela época, o Johnny Depp, esses Piratas do Caribe, vários outros filmes. Né? Então, nessa época eu tatuava todo o elite, assim. Perfeito. E, bom, isso até hoje já destacou como...
E me fala uma coisa, você está assim constantemente, Brasil, Paraty principalmente? Você Não. vem muito a Paraty? Não, eu venho muito a Paraty quando eu estou no Brasil, mas na verdade, eu vivo na estrada. Entendi. Eu tenho uma base aqui em Paraty, tenho família aqui, tenho amigos aqui, mas eu passo a maior parte do tempo on the road. Eu passo Entendi. a maior parte do meu tempo, 300 dias por ano eu estou viajando. Movimento. E quando eu não estou viajando, eu mesmo assim eu estou uma semana em Paraty, 2 semanas no Rio de Janeiro, 3 semanas em São Paulo, mais uma semana em Paraty, depois Estados Unidos, Europa, Japão, viajando. Eu viajo constantemente, Movimento, por isso que movimento. eu ganhei esse apelido cigano. Entendi. Também eu sou do povo cigano, assim, de nascimento, parte da minha mãe, meu avô materno era cigano mesmo, da Romênia, então... E eu vivo assim, essa vida de cigano, acho que está no meu sangue, então eu não gosto de ficar parado muito tempo, não. Exatamente. Mas Paraty é uma base né? que eu sempre passo aqui, Ótimo. quando eu estou no meu rolê, mas eu não... E você gosta muito dessa cidade, não, né, essa Jonathan? cidade tem tudo, né? Tem tudo. É tudo. Tem tudo. Tem cultura, tem vida caiçara, tem vida chique, tem... Exato. Distância de 4 horas dirigindo para São Paulo, mais 4 horas para o Rio de Janeiro. Você está no meio do caminho. No meio do caminho e você está aqui no meio do nada, no paraíso, sabe? Isso. Ilha, mar, montanhas, floresta. Exato. Tem tudo. Muito bom. Paraty é uma referência sensacional, não é isso, Jonathan? Eu gosto de ter essa como uma das minhas bases no mundo. Exato. Gente, Paraty Podcast, eu recebi aqui hoje com muita honra, né? Mais uma vez eu te agradeço muito. Não, eu que agradeço. Muito. Eu que agradeço, muito, mestre. Tamo junto. Tá? O Jonathan Shaw, o cigano, né? Tatuador. Você é colecionador também. Vamos falar numa próxima vinda sua sobre coleção, que eu fiquei sabendo que você tem umas coleções aí de desenhos. É isso mesmo? É. Então na próxima nós vamos falar. Tá bom? Beleza. Tá? Jonathan, um abração para você. Gente, Paraty Podcast, segue a gente nas redes sociais. Vamos receber muita personalidade aqui, tal qual recebemos hoje o Jonathan Shaw, o cigano. Abraço. Abraço todo mundo.